Você recebeu seu salário esse mês, olhou para a conta, tinha R$1.000 sobrando. Talvez bem menos, talvez mais. E pensou, dessa vez eu invisto, dessa vez é diferente. Mas aí veio a fatura do cartão, depois a parcela do celular, depois o aniversário da sua cunhada que você não podia faltar, o jantar que você não podia deixar de pagar. E quando você foi olhar de novo para a conta, aquele dinheiro tinha simplesmente evaporado. Não foi para nada grande, não foi para nada especial, só foi. E agora você está aqui, com o mesmo saldo de sempre, se perguntando por que você nunca avança. Eu vou te dizer uma coisa que a maioria dos vídeos não tem coragem de falar antes de falar sobre investimento. Você não tem um problema de renda, você tem um problema de estrutura. E enquanto você não resolver a estrutura, não importa quanto você ganha, o resultado vai ser o mesmo. O dinheiro vai continuar sumindo antes de você conseguir fazer qualquer coisa útil com ele. O dinheiro vai continuar sumindo antes de você conseguir fazer qualquer coisa útil com ele. Quando eu era jovem, trabalhando em corretora, ainda sem entender metade do que via, observei algo que nunca mais esqueci. Havia dois tipos de pessoa. O primeiro era o que ganhava bem, vivia bem na aparência, mas vivia também sempre no limite, sempre com o nome ameaçado, sempre com uma desculpa pronta para explicar por que ainda não tinha conseguido guardar nada. O segundo era o que parecia simples demais, sem ostentação nenhuma, que levava marmita, que usava o mesmo paletó por anos, mas que um dia você descobria que tinha um patrimônio construído com paciência, tijolo por tijolo, sem alarde e sem pressa. A diferença entre esses dois não era inteligência, não era sorte, era estrutura, era a forma como cada um decidia tratar o dinheiro que entrava na mão. Portanto, a primeira coisa que você precisa fazer, com R, 1.000 na conta, se você tem dívida no cartão, no cheque especial ou em qualquer outra modalidade com juros acima de 20% ao ano, usar esse dinheiro para eliminar ou atacar essa dívida. Eu sei que isso não é a resposta empolgante que você queria. Você não vai aparecer para ninguém dizendo que investiu no cartão de crédito. Não tem glamour nisso. Mas é a decisão financeira mais inteligente que existe. Eliminar uma dívida que pode dobrar em menos de um ano é o equivalente a ter um investimento garantido com um rendimento que nenhum fundo do mercado vai te entregar. Nenhum. É matemática pura, sem romance, sem ideologia. Agora, e se você não tem dívida? E se você é um dos poucos que chegou até aqui sem dever para banco nenhum? Então, a gente que você precisa construir antes de qualquer outra coisa. Agora vamos falar da reserva de emergência, porque esse conceito é mencionado em todo lugar e quase nunca é explicado com a honestidade que merece. Todo livro de finanças pessoais, todo canal, todo cursinho vai te dizer: monte a sua reserva de emergência de 3 a 6 meses de gastos antes de investir em qualquer outra coisa. Eu concordo com isso. Mas o que raramente é dito é o porquê real desse conselho. E o porquê é mais profundo do que parece. A reserva de emergência não é só um colchão financeiro, ela é um colchão cognitivo. Quando você não tem reserva, qualquer imprevisto, uma conta de água que veio maior, um pneu que furou, um dia de gripe que te fez perder, um dia de trabalho, vira uma emergência real. E emergências reais levam a decisões ruins. Você pega dinheiro emprestado com juro alto porque precisa agora. Você resgata o investimento que levou meses para construir. Você entra no cheque especial só dessa vez. A reserva de emergência interrompe esse ciclo antes que ele comece. Quando você sabe que tem 3 meses de gastos guardados em algum lugar acessível, o seu cérebro opera de forma diferente. Você não entra em pânico com o imprevisto, você pensa com mais clareza.
você toma decisões melhores. Não porque você ficou mais inteligente, mas porque o medo de não conseguir pagar as contas deixou de estar presente o tempo todo no fundo da cabeça. Para a reserva de emergência, o produto importa menos do que a liquidez e a segurança. Você quer algo que você possa acessar rápido se precisar e que não perca valor. Um CDB de liquidez diária num banco sólido, um Tesouro Selic, uma conta remunerada de corretora, o rendimento vai ser menor do que outras opções. Mas esse não é o objetivo da reserva. O objetivo é estar disponível quando você mais precisar, sem burocracia, sem prazo de carência, sem risco de mercado. E uma coisa que precisa ser dita com clareza: a reserva de emergência não é um investimento, é uma proteção. Ela não foi feita para crescer, foi feita para te segurar quando o chão some debaixo dos seus pés. Poética que você já ouviu 1000 vezes. Vou falar da forma que ninguém conta, que é a parte que dói antes de ficar boa. Einstein teria chamado os juros compostos de a 8ª maravilha do mundo. Mas o que ninguém te conta com honestidade é que nos primeiros anos os juros compostos são quase invisíveis. Você guarda R, 1000 por mês, e investe em algo que rende 1% ao mês. No primeiro mês, os juros geram R, 10 reais, menos do que um almoço. Você olha para isso e pensa que está sendo enganado, que a promessa do juro composto era mentira de livro de autoajuda. No segundo mês, você já tem R, 2010 investidos. Os juros geram R, 20, ainda há pouco. No terceiro, R, 30. No primeiro ano, mesmo guardando disciplinadamente todo mês, os rendimentos mensais mal chegam a R$80 ou R$90. Para quem está aportando R$1000 por mês, isso parece ridículo. E essa é exatamente a fase onde a maioria das pessoas desiste. Não porque o processo não funciona, mas porque a recompensa ainda não apareceu de forma visível o suficiente para compensar o sacrifício percebido. Quem desiste nessa fase perde tudo que vem depois. E o que vem depois é radicalmente diferente. No quinto ano, investindo R, 1000 por mês a 1% ao mês, você tem aproximadamente R, 82.000 acumulados. Os juros mensais já estão gerando perto de R, 820, quase o mesmo valor do seu aporte. Agora o dinheiro está começando a trabalhar junto com você. Não por você ainda, mas junto. No sétimo ano, seu patrimônio está em torno de R$ 130.000. O juros